Bom, vou me apresentar primeiro. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Dá um joinha para mim aí. Sim, aqui tá ok. Ok. Bom, meu nome é Lorena Lopes dos Reis, sou psicóloga de formação, atuo ainda na área como psicóloga e terapeuta integrativa também. Por quê? Porque eu trabalho com outras técnicas além da psicologia convencional. Trabalho com Theta Healing, trabalho com mesa quântica e atualmente sou consultora da Duterra. Entrei para a Duterra em outubro do ano passado e atualmente eu sou executive na Duterra. Desenvolvo o negócio parcialmente, em tempo parcial, porque faço consultório, né? E hoje eu vim trazer para vocês, para falar um pouquinho sobre, às vezes vão falar, mas que assunto maçante, né? Falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre TDAH, tem um monte de gente falando sobre isso. Só que eu vou trazer para vocês uma perspectiva diferente, não só dos transtornos em si, mas de uma forma como tratar esses transtornos hoje, que é a forma como eu trabalho no consultório, além das terapias, com o uso dos óleos essenciais também. Hoje eu caso muito bem a questão do uso dos óleos em consultório com o Theta Healing, principalmente, que hoje é a minha, vamos dizer assim, o meu carro-chefe em terapias é o Theta Healing. E aí, eu vou compartilhar com vocês a tela, e aí eu não vou aparecer mais aqui para vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela dos slides. Vou pedir para vocês que qualquer pergunta que vocês tiverem para fazer, vamos deixar para a gente fazer no finalzinho, porque senão eu vou ficar vendo o chat e aí eu acabo me perdendo, ok? Combinado? Eu vou compartilhar com vocês a tela e aí vocês me dão um ok se está compartilhando, vocês estão vendo direitinho. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Certinho, Lores. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre o Theta Healing e os óleos essenciais, um caminho para a sua saúde emocional. Emocional, física, mental, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o Theta Healing. Algumas pessoas aqui já conhecem, algumas pessoas já fizeram a técnica, algumas pessoas já fizeram até cursos. Atualmente eu tenho 13 formações em Theta Healing. E assim, o Theta Healing em si, o que é? Ele é um reencontro com a sua essência. E de que forma que você faz esse reencontro com a sua essência? Através de uma meditação profunda, através das ondas cerebrais teta. O que são essas ondas cerebrais teta? A onda teta é aquela onda de sono mais profunda que a gente tem. Então quer dizer que você usa a técnica só se eu estiver dormindo? Não. Na verdade, você está em um estado, digamos assim, de inconsciência, onde eu, como terapeuta, consigo acessar o seu inconsciente. Porque existem coisas na sua vida, existem traumas na sua vida que conscientemente você não consegue acessar. Então é uma hipnose? Não, não é uma hipnose, porque tudo que a gente faz dentro do Theta Healing, a pessoa, o paciente, o cliente, no caso, consegue se lembrar claramente tudo que foi feito nessa sessão. Por que a gente usa essa onda teta? Porque é exatamente a onda onde a gente consegue acessar o inconsciente do cliente. O que mais? O Theta Healing é uma técnica que foi desenvolvida por uma americana chamada Vaiana Taibon. A Vaiana, hoje, ela deve ter aproximadamente, se eu não me engano, até a última vez que eu olhei, ela estava com 24 cursos de Theta Healing. E aí a gente tem vários cursos,
DNA básico, DNA avançado, e aí a gente vai aprofundando conforme tudo aquilo que você quer alcançar dentro do Theta Healing. Então, assim, é uma técnica altamente aplicável. Eu não preciso ser terapeuta, eu não preciso ser psicóloga, eu posso ter nenhum tipo de formação, eu consigo fazer um Theta Healing. De que forma? Fazendo os cursos. E aí, aonde você quer chegar com o Theta Healing vai depender de você. Se você quer praticar, usar só como praticante, se você quer trabalhar com isso. Então, eu tenho várias formações porque eu uso como técnica de trabalho, como técnica terapêutica. E assim, através do Theta Healing, a gente consegue identificar traumas, a gente consegue identificar crenças que estão nos limitando. Que tipo de crenças? Crença que te impede de alcançar seus objetivos, crença que te impede de alcançar um determinado sonho que você deseja. São crenças que às vezes a gente fica pensando assim, mas que tipo de crenças? Crenças que você vem carregando de uma vida inteira. Crenças que talvez não está nem no seu plano aqui de existência. Está lá na sua ancestralidade e aí você fica carregando isso, atrapalhando as suas emoções, atrapalhando o seu desenvolvimento, atrapalhando a sua vida como um todo, certo? E trazendo também para você pensamentos negativos, tristezas, angústias, depressão, e a gente vai ver aqui mais para frente que tem várias crenças que eu vou citar aqui, que muito provavelmente pode ser que engatilhe alguém. O que é engatilhar alguém? É quando você para e pensa, fala, opa, isso aqui mexeu comigo, isso aqui tá me perturbando de alguma forma. Então, assim, eu vou falar várias coisas aqui que pode ser que fique, como diz, latejando aí na sua cabeça depois, então vale a pena depois olhar um pouquinho sobre isso, tá bom? A técnica do Theta Healing hoje, ela é difundida em mais de 40 países, sendo utilizada por milhares e milhares de pessoas. E através dessa ferramenta, que é simples de você aprender a olhar para você. É você aprender a olhar para dentro, a se conectar com você de uma forma muito profunda. Talvez, assim, e olhar daquela forma que tem gente que fala assim, nossa, eu fiz terapia uma vida inteira e eu nunca consegui acessar tal coisa dessa forma como eu consegui acessar dentro do Theta Healing. E aí eu falo com experiência própria, porque eu sou psicóloga, já tenho aproximadamente, acho que quase 6 anos de formada e atuando na área, sempre em consultório. E depois que eu conheci o Theta Healing, eu tive pacientes meus, assim, que deslancharam de uma forma que até hoje eu fico maravilhada em ver. E aí eu vou trazer aqui alguns olhos hoje que favorecem essa técnica. Para mim, o meu queridinho, que é o frankincense, né? Por quê? O frankincense, ele é o óleo de olíbano, ele é o nosso óleo que nos conecta com o espírito, ele é o óleo que nos traz um aterramento e um equilíbrio, e uma abertura também. Por que uma abertura? Porque como eu vou trabalhar com o Theta Healing, eu preciso estar com os meus chakras alinhados, eu preciso de uma abertura e uma conexão com o Criador de tudo que é. Então, o olíbano traz essa conexão espiritual para nós, traz um sentimento e uma sensação de paz, de interação entre o seu corpo, mente e espírito. Outro óleo que eu gosto muito de usar, o vetiver. Por quê? Porque ele te ancora no presente, ele traz para você o sentimento de pertencimento, de integração, ele traz uma confiança em você mesmo. Ah, Lorena, então você usa esse óleo só em você? Não. Via de regra, os meus pacientes, quando eu vou aplicar a técnica, ou eu pingo na palma da mão deles, faço com que ele faça inalação, ou eu já coloco direto no difusor também. E o vetiver tem uma outra grande vantagem, que ele vai nos auxiliar muito nos processos de manifestação.
que essa vai ser uma outra aula que nós vamos falar mais para frente sobre o poder do Theta Healing, dos óleos essenciais, para manifestar tudo aquilo que você deseja, como objetivo, como crescimento. Essa vai ser uma outra aula que nós estamos planejando fazer. Outro óleo que nos ajuda muito nesse processo de meditação. Lembra que eu falei que o Theta Healing é o quê? Uma meditação profunda, onde eu consiga acessar o meu inconsciente. Então, eu preciso estar em um processo meditativo. Então, o sândalo vai nos ajudar muito nesse processo de meditação, porque ele vai trazer um sentimento e a sensação de purificação do ambiente, fazendo com que os seus pensamentos negativos, de estresse, aqueles pensamentos que deixam a nossa mente meio obscura, o sândalo vem retirando todos esses sentimentos também, auxiliando no processo de relaxamento, para que você consiga, de fato, entrar em um estado de meditação. Outro óleo também que é muito usado dentro da técnica do Theta Healing é a sálvia. Por quê? A sálvia, ela traz para nós, além da questão da meditação, de limpar o ambiente onde você vai fazer essa meditação, ele é muito usado como antidepressivo também. Então, por quê que eu gosto muito de usar a sálvia? Porque a grande maioria hoje dos meus pacientes, como eu vim de uma clínica psiquiátrica, então a grande maioria dos meus pacientes, ou eles são ansiosos, ou eles são depressivos, ou tem TDAH. Então, assim, por que eu escolhi esses 3 temas para a gente falar hoje? Porque é muito aquilo que eu vivencio em consultório. E aí a sálvia vem trazendo muito isso. Além de nos ajudar como uma melhora do nosso humor, ele também é um excelente antidepressivo. E o eucalipto, que ele traz para nós o controle da nossa respiração, fazendo com que você entre nesse estado meditativo. Porque uma das coisas que atrapalham muito as pessoas quando elas vão meditar é a questão da dificuldade da respiração, do tempo da respiração, certo? E, claro, o lavanda, né? Nosso amado lavanda, e o Wild Orange. Uso muito também, porque tanto a lavanda também é antidepressivo e relaxante, e o Wild Orange também eu uso bastante, porque ele traz um sentimento de aceitação, de amor próprio. E todos os dois auxiliam muito também para trazer esse sentimento e esse pertencimento na hora da meditação. Muitas pessoas me perguntam assim, então eu preciso aprender a meditar primeiro para fazer Theta Healing? Não. A condução do paciente vai pelo terapeuta. Você automaticamente vai entrando em um estado Theta através do tom da minha voz, através de todo o comando que eu vou dando. Então, automaticamente, mesmo quem tem muita dificuldade de concentração, consegue atingir esse estado de meditação. E aí, o primeiro transtorno que nós vamos falar vai ser o TDA e o TDAH, porque existe uma diferencinha aí entre os dois. O que é o TDA? O TDA é um transtorno de déficit de atenção, é onde você tem um estado de falta de atenção, de fato. O que é essa falta de atenção? Às vezes as pessoas estão conversando perto de você e você está com o seu pensamento em outra coisa. Por quê? Porque você não tem foco, você não tem atenção naquele assunto. E o transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, que vem, como se diz assim, pegando muitas crianças. É só criança que desenvolve o TDA e o TDAH? Não. Adulto também tem TDA e TDAH. A diferença é que às vezes as pessoas pensam assim, ele desenvolveu isso na maioridade? Não. Ele cresceu a vida inteira daquela forma. Só que ele foi se adaptando.
porque não tinha, talvez, um recurso para diagnosticar, porque, às vezes, como diz, cresceu a vida inteira sendo: esse menino é sonso, esse menino não presta atenção. Hoje, a gente já tem vários e vários, como diz, testes dentro da psicologia que nos auxiliam a diagnosticar esses déficits para que essas crianças não cresçam mais com toda essa dificuldade como era antigamente. E aí, o que acontece? É muito comum que essas pessoas, esses adultos de hoje em dia, e eu tenho muitos pacientes hoje, que descobriram e foram, como diz, diagnosticados com TDA, com TDAH na maioridade. Ou seja, essa criança sofreu uma vida inteira durante a idade escolar porque não conseguia aprender direito, porque não conseguia prestar atenção. E aí era, como diz, tipo como aquela criança que digamos assim, endiabrada, né? Porque não presta atenção, porque não quieta, porque não esse menino não quer, esse menino não presta atenção em nada, esse menino é muito sonso, esse menino é preguiçoso. E olha aí o tanto de crença que essa criança cresceu ouvindo, né? E aí, hoje, graças, como diz, à ciência, graças às tecnologias, hoje nós já conseguimos identificar muito mais rápido, nós já conseguimos dar um diagnóstico para que essas crianças cresçam, como diz, de uma forma mais saudável, de uma forma com que ela tenha uma vida não tão limitada como era antes. E aí a gente tem hoje, paralelo ao uso de N alopáticos que existe, e aí eu vou mostrar para vocês o uso dos óleos essenciais e a eficácia desses óleos essenciais com crianças diagnosticadas com TDAH, o qual isso é incrível, o quanto, como diz, que os óleos essenciais vêm para nos auxiliar nesse processo, porque uma criança com TDAH hoje, no mínimo, e aí eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu trabalhei em farmácia durante muitos anos, ela vai tomar, no mínimo, de 3 a 4 medicações. Ela vai tomar um remédio para o déficit de atenção em si, ela vai tomar um remédio para ansiedade, ela vai tomar um remédio para ajudar a dormir, e aí, de lambuja, ela vai tomar um remédio para o estômago, porque o estômago não vai aguentar esse tanto de medicação. E aí, eu vou mostrar para vocês o quão os óleos essenciais vêm para nos facilitar, para dar uma qualidade de vida, tanto para as nossas crianças, quanto para os adultos que já conseguiram identificar esse déficit. E aí, antes de eu falar para vocês sobre o uso dos óleos essenciais, olha só a quantidade de crenças que vem, como diz, impregnado nessas crianças, em nós mesmos, adultos, que essas crianças com TDAH crescem ouvindo. Que elas não são especiais, que elas não são amáveis, que elas não se sentem bem consigo mesmo. Eu não sou bom o suficiente, eu não aprendo, eu não sou inteligente. Eu acho que das piores é essa, né? Eu não sou inteligente, porque eles crescem muito com isso, que eles não são inteligentes porque eles cresceram a vida inteira ouvindo. Fulano é burro, fulano não aprende. E aí, dentro do Theta Healing, a gente sabe o quanto que isso faz mal. Coisas que, por exemplo, a gente acha comum falar para uma criança, que lá na frente, quando ela for um adulto, ela vai saber, ela vai ver o peso que foi isso na vida dela. E aí, os principais óleos que nos auxiliam no tratamento com TDAH. O vetiver, porque ele é um tônico para os nervos, e ele é indicado para as pessoas com distração fácil, impaciência e irritação, que é todos os sintomas de um TDAH. O vetiver ajuda a melhorar a capacidade de raciocínio e de manter a pessoa, a criança ou o adulto, no aqui e no agora. Ele traz o sentimento de calma, favorece o foco e a concentração,
E todos esses sintomas que eu citei aí, que são comuns no transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade também. O Dr. Friedman fez um estudo com 40 crianças de 6 a 12 anos no ano de entre 99 e 2001. É um estudo antigo, mas que ele já foi refeito e ainda é válido até os dias de hoje. Que o vetiver é 100%, olha isso, gente, é 100% efetivo na melhora da atenção dessas crianças com TDAH, ajudando a reduzir a dificuldade delas de se organizar, de seguir normas, porque a gente sabe o quanto é difícil para uma criança com TDAH, seguir normas, porque eles são impacientes, eles não querem, eles não dão conta, não é que eles não querem, eles não dão conta de ficar quietos. O nível de concentração deles já é avaliado ali em torno de 10 a 20 minutos. Ou seja, de 10 em 10 ou de 20 em 20 minutos, você tem que estar sempre mudando a atividade dessa criança para que ela consiga focar, para que ela consiga se concentrar. E se for algo que ela não gosta, que ela não tem afinidade em fazer, não adianta. Ela não vai focar, ela não vai concentrar. Então, o vetiver vem trazer muito isso, essa questão da concentração e da atenção, do foco em si. O lavanda, porque ajuda nos distúrbios também do espectro autista e do TDAH, porque ele é calmante, né? E a gente sabe que essas crianças são extremamente ativas e precisam, de uma certa forma, ter ali diminuir o grau de ansiedade delas para que elas consigam desenvolver mais a concentração. E aí, esse estudo foi feito com... Aqui, ó. O público estudado, entre 44% a 83% do público estudado, teve uma resposta de 53% com o uso da lavanda na melhora da atenção dessas crianças. Ou seja, além de promover um sono profundo e reparador para essas crianças, porque a gente sabe o quanto que o sono dessas crianças são limitados, é um sono que ele não repara, que ele não descansa. A gente escuta muito em consultório essas crianças trazerem que amanhecem cansados, que têm um sono agitado. Então, a lavanda vem para trazer isso para nós também, um sono reparador, um sono profundo, auxiliando também no foco e na concentração dessas crianças. O frankincense, novamente, né? Porque, além de, assim, ele oferece numerosas listas de benefício. Entre eles, se destaca o efeito notável sobre os portadores de desordem neurológicas. Por quê? O TDAH é um distúrbio de ordem neurológica. Então, como o frankincense vem para trazer essa sensação de estabilidade, de pertencimento, então ele traz também a criança ou o adulto de volta para o foco, para a concentração e reduz também a questão do estresse causado. Porque tudo para eles causa muito estresse, é muito estressante para eles. Às vezes uma coisa pequena para nós, para eles é muito grande. Às vezes uma dificuldade que a gente tem, para eles essa dificuldade é enorme. Não porque eles são, como diz, limitados, porque eles têm de fato essa dificuldade, essa desordem neurológica que traz um desafio muito maior para eles. E aí o frankincense, junto com o lavanda e o vetiver, como diz, fecha com chave de ouro para trazer o foco, a concentração, para trazer um sono profundo para essas crianças. E o alecrim também vem para auxiliar a questão da atenção e da memória. Mas aí uma ressalvazinha aqui em relação ao alecrim, precisa ser muito bem diluído, principalmente em crianças que já têm histórico de convulsão, epilepsia e hipertensão. Mas, na diluição correta, pode usar tranquilamente.
E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre a famosa ansiedade. Quem nunca, né? Quem nunca teve ansiedade? Quem nunca teve uma crisezinha que seja pequena de ansiedade? Mas a ansiedade em si, ela é uma reação normal do ser humano. Todos nós temos ansiedade. O que não é normal, que aí se torna disfuncional no nosso corpo, na nossa vida, é quando essa reação ansiosa é exacerbada, né? Ela é considerada anormal e se manifesta em algumas horas em nós. Por exemplo, vou ter uma entrevista de emprego, vai ter a publicação de um concurso, vai ser o nascimento de um filho, uma viagem. Tudo isso nos gera ansiedade. O que a gente precisa saber é controlar e ficar atento a esses níveis de ansiedade. Que aí alguns fatores fazem com que essa ansiedade se torne disfuncional na nossa vida. E a ansiedade, ela causa o quê? Medo, dúvida, uma expectativa, ela causa uma sensação, talvez, de desesperança. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na questão da ansiedade, o grau dessa ansiedade. E a ansiedade, hoje, principalmente pós-pandemia, a gente tem visto a quantidade de crianças que desenvolveu sintomas de ansiedade, que desenvolveu sintomas de depressão. E aí, os óleos essenciais vêm muito para nos ajudar, para que essas crianças não entrem nesse processo de uso de medicação, porque os óleos nos auxiliam e muito nesse processo. Então, vamos falar um pouquinho aqui. O famoso TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é a classificação segundo o DSM-5. Aqui está 4, mas já é segundo o DSM-5 nosso. Ele é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração nos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito, dores musculares. A ansiedade em si, ela dói no corpo. A queixa principal dos meus pacientes ansiosos é exatamente isso. Parece que depois de uma crise de ansiedade, o que eles trazem para mim é muito isso, parece que eu levei uma surra. Por quê? A ansiedade dói no corpo. Ela traz esse sentimento de fadiga, esse sentimento de dor muscular muito grande. Tem casos, como disse, que as pessoas vão parar no pronto-socorro pensando que está tendo um infarto. E quando vai ver, não tem nada físico. É simplesmente, como diz, uma crise de ansiedade. E aí o problema não é físico, o problema é mental, o problema é emocional. E aí faz exame, não descobre o que tem. Hoje já está muito mais fácil. Hoje, como diz, o corpo clínico já consegue identificar muito mais rapidamente quando uma pessoa está em uma crise de ansiedade. Mas antes, as pessoas sofriam muito com isso. E aí, aqui está falando aqui, gente, que perdura por 6 meses ou mais, né? No mínimo. Eu falo com conhecimento de consultório, que nem precisa disso tudo, desses 6 meses. Eu diagnostico meus pacientes, assim, a gente não pode dar diagnóstico, fechar diagnóstico, mas eu sempre falo, vamos procurar um psiquiatra, porque eu acho que não está legal, está muito frequente esses sintomas. O paciente meu começou a entrar em crise com
1 mês e meio, 2 meses de crises seguidas, eu encaminho com tranquilidade, vamos dizer, porque como eu não posso dar diagnóstico, eu não sou médica, mas até mesmo para o paciente se sentir confiante no tratamento. E aí, dentro do Theta Healing, vocês vão ver que eu vou falar sobre essas principais crenças. Por quê? Dentro do Theta Healing, a gente tem um curso que a gente faz chamado Doenças e Desordens. Dentro desse curso de Doenças e Desordens, a gente tem, é como se fosse um inventário de crenças para cada doença que a gente vai estudando. O curso é magnífico, são 15 dias, se eu não me engano, intensivo, das 8 da manhã às 8 da noite, diretão, só estudando sobre doenças e desordens. E aí, dentro desses inventários de crença, eu trouxe aqui algumas das principais crenças que, via de regra, todos os meus pacientes que passam pelo tratamento com o Theta Healing testam essas crenças como positivas na vida deles. São pessoas que pensam a vida inteira, nunca tenho tempo, preciso controlar tudo, não posso descansar, me sinto vazio, nunca sei que caminho seguir, estou sempre com medo, viver é um perigo. Ou seja, essas pessoas vão alimentando essas crenças dentro de si e aí vão gerando mais sintomas ansiosos. E aí, dentro da técnica do Theta Healing, a gente faz a limpeza dessas crenças e a modificação dessas crenças que a gente chama de crenças limitantes para crenças libertadoras. Essa pessoa vai tomar uma consciência de que sim, ela tem tempo, de que ela não precisa controlar o mundo, que ela pode descansar, que ela pode, como diz, que ela sabe que caminho tomar, que ela sabe qual que é o sentimento e a sensação de viver uma vida sem medo, de viver uma vida sem perigo. E aí a gente vai trabalhando essas crenças também, junto com o auxílio dos óleos essenciais. E aí, quais são os principais óleos? Vocês vão ver que alguns óleos vão se repetir muito aqui dentro desses 3 transtornos que eu trouxe. Um dos principais óleos usados dentro do tratamento para ansiedade é o bergamota. Por quê? Porque ele faz parte da família dos cítricos e por isso ele traz um sentimento e uma sensação de revitalização e reduz também a questão da pressão arterial. Por quê? Como no processo ansioso, no meio de uma crise de ansiedade, a pessoa sempre tem a pressão arterial elevada, via de regra. Por quê? Porque a respiração fica difícil, a concentração fica difícil, automaticamente o coração precisa bombear o sangue mais vezes e com isso faz com que a pressão altere. Então, eu gosto muito de usar e indicar o bergamota para dar uma equilibrada nessa questão da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de que ele traz também a redução do estresse e também ele é capaz de diminuir os níveis de glicocorticoides, que são... Esses níveis de glicocorticoides, eles fazem com que o seu nível de estresse, esse hormônio, faz com que o seu estresse e a ansiedade aumente, assim, consideravelmente em fração de segundos. O nardo, que ele tem excelentes propriedades relaxantes e ansiolíticas e antidepressivas também. Por quê? Hoje a gente acompanha muito que a grande maioria, não estou falando que são todos, mas em uma grande maioria, a pessoa com ansiedade, ela não vem só com sintomas de ansiedade, ela também vem com sintomas de depressão, que é os transtornos mistos que a gente fala, né? Que é um transtorno de ansiedade misto depressivo. Então, a grande maioria a gente trata também, além da ansiedade, a gente trata também os sintomas de depressão. E aí o nardo vem muito com essa função relaxante, ansiolítica e antidepressiva também,
que ajuda nos casos persistentes e das variações emocionais. Eu preciso entender que tanto a ansiedade quanto a depressão, ela tem uma ação física, fisiológica no meu corpo, mas ela também tem o estado emocional. Eu não fico ansioso e nem depressivo só fisiologicamente. Eu fico ansioso e depressivo também emocionalmente. Às vezes as pessoas fazem os exames de sangue todos, e não dá alteração nenhuma. Por quê? A pessoa está simplesmente emocionalmente instável. E aí, quando ela está emocionalmente instável, e aí, gente, eu vou falar porque eu trabalhei durante 4 anos dentro de clínica psiquiátrica. E a gente vê que a grande maioria das pessoas que entram no uso de medicação controlada para tratar uma depressão ou uma ansiedade leve, dificilmente ela vai conseguir sair dessa medicação. Ela vai ficar nessa medicação, em outra, em outra, em outra e em outra. Por quê? Porque vai indo, aquela medicação não faz mais efeito, e aí o médico vai só acrescentando, acrescentando e acrescentando medicação. Eu pude acompanhar pacientes que entraram, por exemplo, dentro da clínica usando uma simples sertralina e saíram de lá, como diz, com um carrinho cheio de medicação. Saíram com um remédio para ansiedade, um para depressão, um para dormir, um para controlar os nervos, que é uma pregabalina, e por aí vai. Então, assim, é uma indústria riquíssima, né? Mas isso é assunto para outra aula. Então, e aí, como diz, o lavanda, novamente, né? Um dos mais utilizados na aromaterapia, segundo uma pesquisa de 2012, o óleo essencial de lavanda pode ser usado para ansiedade e também para acalmar o nosso sistema límbico. A mente de uma pessoa ansiosa, ela funciona, não é a 220, não. Eu falo que ela funciona a 360 volts o tempo inteiro. Ela não para, ela não desliga. E aí o lavanda vem muito para nos auxiliar nesse processo. O ylang-ylang, que possui um aroma revitalizante, além de acalmar e melhorar a nossa disposição, estimula os nossos sentimentos de coragem e otimismo, que foi o que eu falei antes, né? O que um ansioso tem? Ele tem medo de tudo, a vida para ele é um perigo. Se ele sair ali na rua, vai acontecer alguma coisa de ruim com ele. Então, o ylang-ylang vem para trazer isso, a coragem e o otimismo de volta para essa pessoa. Além de também reduzir a ação do cortisol no nosso corpo. O patchouli, que ele é ideal para as pessoas que sofrem com excesso de trabalho, né? E aí é muito usado também para aquelas pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout, né? Por excesso de trabalho. E vem com a ação calmante, ansiolítica e antidepressiva. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão, a doença do século, né? É uma doença crônica, é uma doença recorrente. É crônica por quê? Porque a gente sabe que uma pessoa que desenvolveu uma crise de depressão, ela vai sempre ter essas crises de depressão recorrentes. Sempre. A grande maioria. É difícil, como diz, a gente acompanhar um paciente que ele melhora e aí, de repente, acontece alguma coisa, ele tem aquela queda de novo no humor. Por quê? Por que isso acontece? Porque a depressão, ela não envolve só as nossas questões fisiológicas, ela envolve muito mais as questões emocionais do que as fisiológicas em si. É claro, como disse, que a gente sabe, que é da área da saúde, a gente sabe que os níveis de vitamina D, isso tudo influencia, mas a grande maioria dos estados depressivos, ela vem sempre oriunda de alguma situação, alguma tristeza profunda, alguma perda, alguma
algum trauma que essa pessoa viveu. Então, por isso que ela é caracterizada dentro do CID como uma doença crônica, porque eles entendem que a pessoa que teve depressão uma vez, ela vai ser depressiva para sempre. E aí eu vou abrir uma aspas aí, porque eu, como profissional, como psicóloga, como terapeuta, não quero acreditar que a pessoa vai ser depressiva para a vida inteira. Eu quero acreditar, sim, que essa pessoa vai conseguir, em algum momento da vida dela, conseguir, através de terapia, através de terapias integrativas, conseguir equilibrar o seu emocional para que ela não seja, como diz essa pessoa, depressiva a vida inteira. A depressão é uma doença altamente incapacitante, que ela atinge 350 milhões de pessoas no mundo. Gente, é muita gente. É muita gente, se a gente for pensar nisso. A clínica onde eu trabalhava, a gente tinha capacidade para aproximadamente 120 pessoas. Dos 120 que a gente tinha lá, por baixo, uns 110 estava ali internado por conta de depressão. Porque a grande maioria das pessoas não internam por conta de ansiedade, elas internam por conta da depressão ou algum outro transtorno que vem em comorbidade com a depressão. E aí vem falando aqui sobre as causas, né? Que eu já falei um pouquinho, que a gente tem os fatores genéticos, que envolvem os casos de depressão, que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética, elas vão desenvolver a depressão. Igual, por exemplo, se a gente fala que é fator genético, eu subentendo que... Então, quer dizer que se a minha mãe teve depressão, eu vou desenvolver depressão também? Não, nem sempre. Porque existem os fatores ambientais, além dos fatores genéticos, além dos fatores físicos, além dos fatores emocionais também, para que essas pessoas desenvolvam tenham predisposição, digamos assim, para desenvolver essas crises. E aí, nós temos aqui um estudo falando, né, que mulheres parecem ser mais vulneráveis, infelizmente, e aí eu posso comprovar isso, porque 90% do meu público é feminino e 90% do meu público que tem depressão são mulheres. As mulheres parecem ser mais vulneráveis a esses estados depressivos, mas vem muito em função, como se diz, da oscilação do hormonal também, né? A gente não pode levar só em consideração só pelo fato de ser mulher. E aí os sintomas de depressão, além do estado deprimido, que é você se sentir a maior parte do tempo triste, quase todos os dias, é a anedonia, que é aquela perda de interesse, aquela perda de vontade que a gente fala por fazer aquelas atividades que antes você fazia, hoje você já olha e fala, não quero fazer, não estou com vontade. Alteração do peso, ou a perda ou ganho excessivo de peso, que não é intencional. O distúrbio do sono, que é um dos... Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando procura tratamento, é porque ela está com algum distúrbio de sono. Ela nunca vai te procurar, pelo menos eu não tenho nenhum caso de paciente que veio me procurar única e exclusivamente porque ela estava se sentindo triste. Não, ela já vem acompanhada de vários outros sintomas. Ganho de peso, insônia, sempre se sentindo muito cansada, uma culpa excessiva, dificuldade de concentração. E aí vocês podem ver que tanto na depressão quanto na ansiedade, a gente tem essa dificuldade de concentração. Então, são diagnósticos assim, que você tem que ser bem preciso para fechar um diagnóstico, para falar, não, é isso ou é isso. Por isso que a grande maioria dos médicos já trata logo os dois, que além de, como diz, que vai tomar bastante remédio, né, ainda vai, se ele não acertar nenhum, vai acertar no outro.
A depressão vem muito acompanhada da questão da baixa autoestima e em mulheres, principalmente, a alteração da libido. No homem também acontece? Acontece, mas é bem menos do que na mulher. Porque a gente sabe que a mulher ela é muito mais emocional do que o físico, né? O homem, como diz, a grande maioria das vezes, o negócio tá ruim, o negócio tá... mas ele tá lá, firme e forte. Nós, mulheres, nós sabemos que se o negócio não tiver um conjunto completo da obra, a libido vai lá embaixo. E aí, uma das principais crenças ligadas dentro do Theta Healing com a depressão é: eu sou um fracasso, eu tenho medo da vida, a vida é sem graça, eu não sou amado por Deus, tenho pena de mim, todo mundo é feliz menos eu, e viver é difícil. E aí, os principais óleos que eu uso quase que sempre, quando eu... Porque normalmente, como que eu faço? Eu já sei qual que é o paciente que eu vou atender, eu sei mais ou menos como que está o estado de humor dele, e aí eu normalmente já separo os óleos essenciais para usar com ele ali, ou na inalação, ou no difusor, e para ir usando durante a sessão. Aí a gente vem trazendo o gerânio, que ele traz alívios no quadro de angústia e medo, e trabalha também as questões da apatia, que são comuns na depressão, além de dar uma energia e traz aquele aroma marcante também. O green mandarim, esse, gente, eu não sabia desse óleo. O dia que eu fui montar essa aula, e aí eu tinha um green mandarim aqui fechado. Eu falei, gente, vou usar esse óleo para quê? Para que mesmo que eu vou usar esse óleo? E aí eu fui usar ele. Gente, eu Lorena, ponho green mandarim todos os dias na minha água, todos os dias. Porque ele ajuda na questão da insônia, acalma a mente, porque como a gente atende muito, a gente está o tempo inteiro ali em constante movimento, prestando atenção, então ele me auxiliou muito nessas questões, tanto da calma e na questão do estresse e da irritação do dia a dia. O balance, que é, como se diz, o nosso amado, né, nas questões de trazer um equilíbrio emocional, porque ele traz esse sentimento de tranquilidade, de relaxamento, além de trazer uma harmonia para a sua mente e para o seu corpo, e reduz também os sentimentos de inquietação da mente e do corpo. O Serenity, que promove um relaxamento e cria um ambiente ideal para o sono. Aí o Serenity, eu não gosto muito de usar ele em consultório, porque normalmente o paciente já fica mais digamos assim, com a atenção mais rebaixada. Então, eu gosto de indicar ele muito para usar no horário do sono, né? Da limpeza do sono ali, para já colocar, para ir usando, para ir aliviando os sentimentos de tensão. O Citrus Blonde, que traz essa energiza, enquanto ajuda a reduzir a sensação de tensão e ajuda a acalmar e a suavizar também, deixando com que as emoções fiquem mais equilibradas. E é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpa se eu falei muito rapidamente, mas depois eu vou compartilhar os slides também, se vocês quiserem. E, no mais, foi um prazer compartilhar sobre tudo isso com vocês. Dúvidas, medos, angústias, aflições? Bom, eu vou encerrar aqui, vou encerrar a gravação, e aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí e me perguntar, tá bom?